Redmi Note 9 é o menor e mais barato aparelho da última geração da família mais popular de intermediários da Xiaomi. Ele chega depois de pouco mais de um ano do lançamento do set, finalmente trazendo melhorias significantes para a linha. Será que ele é o modelo que mais vale a pena para você, ou você tem que ir com o Pro, com o 9S ou coisa do tipo? É o que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. E claro, se você se interessar por ele, vão ter links na descrição. Felizmente, como esse é um modelo bastante popular, tá relativamente fácil comprá-lo direto aqui no Brasil, com a DL oficial, com estoque Brasil de importado, ou até mesmo importar ele. Se no futuro isso mudar e você quiser o aparelho mesmo assim, lembre-se de tomar cuidado com as possíveis taxas, com todo o processo que é, às vezes, pegar um importado, tá? Confere também o nosso comparador Escolha Segura para nunca perder uma promoção e bora pra análise. Dentre os 3 aparelhos que levam a marca Redmi Note 9, quer dizer, são 4 lá fora, mas por aqui são 3, esse daqui é sem o sufixo nenhum, o que tem um formato mais familiar para quem já possui um Redmi Note 7, seguindo a proporção mais quadrada de 19.5 por 9 e sem aumentar tanto as dimensões. A maior diferença por aqui é a traseira de plástico contra o vidro das versões anteriores. Esse é o primeiro corte de custos que a gente encontra nesse aparelho, o que mostra que o Note 9 vem com um foco maior para o mercado de entrada, enquanto os outros dois preenchem a demanda por aparelhos mais intermediários. Outra economia foi a instalação do leitor de digitais tradicional, localizado na traseira do aparelho, em vez de utilizar a tecnologia de leitura por debaixo da tela. A linha Redmi Note é uma das poucas que ainda não aderiu a esse método, mas os outros dois aparelhos da linha utilizam o leitor na lateral, que talvez nem seja tão mais caro assim, mas foge um pouco do tradicional e até ajuda a posicionar os aparelhos para públicos diferentes. O maior problema aqui é o local onde ele está localizado, nesse módulo aqui super estranho, bem parecido com aquele utilizado pela Samsung, que por sua vez é uma versão piorada do iPhone. Nossa, Matheus. Para ser mais justo, ele funciona super bem, o que eu tô comentando aqui do design, que realmente não me agradou nada ter esse módulo por aqui. Mas a aparência ela fica ok com a capinha, até porque eles pensaram bem nesse quesito e a própria capinha ela tem um chanfro que te faz acessar esse leitor de digitais de forma fácil e muito mais ergonômica do que outros celulares da própria empresa. Existem também algumas outras semelhanças entre o Note 9 e os outros Redmis, pois o Note 9 ele utiliza um painel de LCD IPS de qualidade praticamente igual às duas últimas gerações. Houveram algumas melhorias, pois as bordas são menores e a aposentadoria do entalhe aumentou a relação entre o corpo e tela, chegando ainda mais próximo dos almejados 100%. Algo que ajuda bastante o Note 9 nesse quesito é que o furo no canto é bem menor do que os presentes nas telas LCD da Motorola, por exemplo, diminuindo a chance dele ficar na frente de algo importante num vídeo ou num jogo, principalmente porque ele costuma ficar na parte de baixo, onde você até esquece que ele existe. Fora isso, não temos muitas novidades no Note 9. O alto-falante continua quase que por uma obrigação por aqui, pois ele é bem fraco, com uma única saída na parte inferior do aparelho. Por ali você encontra também a entrada para fones de ouvido, mas a Xiaomi não manda um fone junto, como é de costume, então você só ganha uma capinha junto, mas é daquelas um pouco mais molengas. Eu acho que finalmente eles conseguiram deixá-la um pouco mais em volta do aparelho, o que a deixa melhor do que nos últimos anos, mas olha, eu recomendo comprar uma outra por fora. Em questão de conectividade, o Note 9 utiliza o Bluetooth versão 5.0, suporta conexões Wi-Fi de 5 GHz, o que é importante, e as redes de telefonia utilizadas aqui no Brasil, além de NFC e sim, até o infravermelho, para você substituir o seu controle se assim precisar. É o mesmo kit das últimas duas gerações, que está de bom tamanho para os dias de hoje, mas é importante comentar pois houve uma mudança na fábrica do chipset da empresa, saindo de um Snapdragon para um MediaTek. Essa mudança acaba sendo a mais importante de todo o aparelho, pois altera bastante a usabilidade dele. O Note 9 ele utiliza um Helio G85, que deixa a linha mais potente sem aumentar a faixa de preço do aparelho, pelo menos lá fora. No teste de benchmark AnTuTu, ele sobe a pontuação de 166.000 do Redmi Note 7, utilizando o Snapdragon 660 para pouco mais de 200.000, ou seja, ele aumenta a performance em mais ou menos 20% segundo o AnTuTu.
No entanto, isso não significa muito nos jogos. No Asphalt 9 e no Arena of Valor, por exemplo, você consegue colocar a configuração no alto, só que o gameplay sofre um pouquinho com quedas de quadro de vez em quando e uma ou outra travada. Já no COD, você ainda está limitado à configuração mais baixa e taxa de quadros média, que é basicamente o que o Note 7 conseguia. Além disso, o aparelho fica relativamente quente depois de uma ou duas partidas, apesar de estar melhor do que o Redmi Note 8 Pro, por exemplo, que esquentava bem mais e perdia mais carga de bateria, então o MediaTek está evoluindo. Aliás, bateria foi a principal evolução do Note 9, campo onde o Note 7 e o Note 8 não eram tão bons assim. Era ok, tá? Eles estavam até um pouquinho acima da média, mas com o mercado evoluindo no geral, o Note 9 precisou também vir com uma carga de respeito, e agora ele alcança 5.020 mAh. Com isso, a média de consumo por hora é bem baixa. Ele fica ali perto dos 12% numa hora de Arena of Valor e 8.7% no YouTube, uma diferença de 1% comparado com o Note 9S em alguns casos, que possuem o Snapdragon. Isso é uma boa vitória tanto para quem precisa comprar o Redmi Note mais barato, quanto para o MediaTek, que finalmente passa a oferecer chips bem competitivos em várias frentes, que não esquentam demais e que diminui a longevidade de uma carga, então ele tá super ok. Para carregar, o tempo de tomada para ir de 0 a 100% foi de 2 horas e 10 minutos. É um tempo alto, só que bom para aparelhos com toda essa carga. Em câmeras, a MediaTek ainda não tá num ponto tão legal quanto o Snapdragon. Acho que eles evoluíram bastante, mas não tá tão assim, vai. Vamos falar das lentes primeiro. A frontal do Note 9 tem 13 megapixels e na traseira nós temos um conjunto bem parecido com o que tinha no ano passado. 48 megapixels na principal, 8 na ultrawide e 2 tanto na macro quanto no sensor de profundidade. Começando pelas selfies, você consegue tirar fotos boas, mas a cara branca, o HDR ruim, a facilidade de estourar os próprios brancos e uma certa dificuldade em média luz fazem com que ela fique para trás da concorrência e até mesmo de aparelhos nessa faixa de preço da própria Xiaomi. Não faz sentido porque eles não melhoraram essa câmera um ano ao outro. No caso das fotos com a câmera principal, o problema aqui é o contrário daquele que estamos acostumados a ver, pois falta saturação nas cores, o que deixa o cenário um pouquinho mais triste. Se é para errar aqui, com certeza é melhor exagerar do que faltar. Além disso, nem mesmo a alta resolução da lente conseguiu deixar a definição da foto legal, e você inclusive começa a notar chiados na fotos em média luz. Isso é ainda pior nas câmeras auxiliares, onde todas acabam ficando com um resultado não tão legal se o dia estiver nublado ou algo do tipo. Em alguns casos eu também precisei tirar várias fotos seguidas, pois o foco da câmera é um pouco mais lerdo, principalmente na macro, onde até em dias ensolarados a foto parece ter sido tirada há 5 anos atrás. Por outro lado, o pós-processamento tira bastante da distorção das fotos ultra-wide, e se o dia estiver legal, você consegue resultados bons com todas as câmeras. Só é preciso tomar cuidado mesmo com os ambientes pouco iluminados e deixar o celular no bolso depois que anoitecer. O foco dos aparelhos da série Note da Redmi nunca foram as câmeras mesmo, então essa relativa desvantagem que ele leva é aceitável, até porque você tem o Note 9S e o 9 Pro que já mandam muito melhor nessa frente. Quer câmera? Faz o upgrade para esses modelos. Para fechar, a nossa expectativa era que o Note 7 fosse substituído por um aparelho um pouco mais moderno e potente, algo que a gente finalmente encontra no Note 9S. O Note 9, na verdade, deu alguns passos para frente, mas também tentou se tornar mais barato, o que fez com que ele desse alguns passos para trás, principalmente em câmeras, que junto com o chipset da MediaTek pioraram um pouco ano a ano. Mesmo assim, o Note 9 ele tem tudo, ainda mais com uma bateria melhor, com um processador um pouco mais potente e, claro, com um preço provavelmente um pouco menor do que o Note 8 teve. Eu particularmente acho que se você estava pensando em comprar um Note 7, um Note 8 ou algo do tipo, pode tentar pegar um 9S, que esse sim fez alguns upgrades bem legais. Eu tô repetindo isso porque do meu ponto de vista, realmente, o 9S é o aparelho que fez a diferença nesse ano, como o próprio Note 7 fez no ano passado, retrasado. Então, 9S, se der para investir um pouco mais, Note 9 tá bem ok se quiser economizar mais. Agora, se você gostou dele, não esquece de deixar o seu comentário, eu quero saber da sua opinião. Não esquece também de deixar um like, que ajuda muita gente, e de se inscrever por aqui, que tem vídeo novo de guia de compra, de celular e de tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais.